morrendo. Você tá de Gente, Babyliss? eu estou com Babyliss e colocando comida pra Bex não atrapalhar a nossa conversa. Peraí. Betina que está de Babyliss. Ah lá, agora vocês vão... Putz, o que eu mais gosto da internet é isso. Oi. Olha como a vida ensina, né? Eu estava assistindo a live de vocês inteirinha. E aí vocês começaram, e aí a Lara falou, porque duvido que as pessoas não se importam com os comentários. Eu conheço só, falou que você conhece alguém que realmente não se importa, ela duvidou. E eu assim, né? Eu não me importo. Aí continuei assistindo a live e choveu de gente mandando no WhatsApp. O Ícaro tá te chamando, não sei o quê. O que eu estava fazendo? Brigando com o povo nos meus comentários, me incomodando. Eu fiz um post de imóvel físico contra fundos imobiliários e estava discutindo com corretores de imóveis. Olha só que inteligente da minha parte. Aí você joga, Então, aí você joga fora. Aí você joga fora a diversificação, você joga fora a liquidez, você joga fora o acesso, você joga fora o menor ticket de entrada, porque os caras querem vender imóvel mesmo. Obrigada. Betina, primeiro que é um prazer falar com você pela primeira vez, assim, em vídeo, né? Cara, Não só... a gente tem que fazer uma live, né? Porque assim, eu queria falar sobre 10 mil coisas. Eu fui ouvindo vocês fazendo Babyliss de amanhã, né? E eu, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, e tem isso aqui. Eu fui comentando junto. Tem muita coisa legal que vocês falaram. Parabéns por isso. Você vai gravar vídeo de vendas amanhã? Propaganda? Todo dia, né? Todo dia. Hoje quando já você entra foram na vários Empíricos, anúncios. Quando eu entrei na Empíricos, eu entrei 2 vezes. Uma pra falar com o Felipe e uma pra falar com o Beto. E tem um quadro numa das salas, o disparo, o momento mais importante do dia. Eu falei, essa empresa faz CTA todo dia. Ali eu entendi qual era o DNA da Empíricos. Hoje, eu não sei se você sabe, né? Mas o pessoal tentou me cancelar, fazer um mini cancelamentozinho aí. Então, eu entrei nessa live, eu não sabia disso. Foi, Não depois vi eu vou o que aconteceu. Depois eu te falo os nomes, assim, das pessoas. Eu não quero falar nome porque a gente já fez... não, eu já entendi. Colocar todo mundo Eu já entendi. pixel. A mesma pessoa me cancelou também, viu? É mesmo? Não dá, né? É difícil. Não dá. E aí, no meio desse assunto, me veio a ideia. Eu tava aqui falando Só pra concluir, essa mesma pessoa fez um vídeo me cancelando, falando que no mercado, para alguém ganhar, outra pessoa tem que estar perdendo. Então, uma pessoa que já faz esse comentário, né? Eu vi isso. Não estuda o mínimo. Esse é o problema. Não estuda o mínimo. As pessoas acabam... O meu amigo Simon, ele fala que a gente lê os livros que querem validar a nossa tese. Então a gente tem uma posição, lê só livros sobre aquilo, ignora todo o resto e acha que só porque nós conhecemos sobre um assunto a gente entende sobre os outros. Tava falando com a Lara, tava feliz da vida, depois entrou a Carol, e aí no meio dessa conversa me veio a ideia. Eu falei, deixa eu conversar com as pessoas que passaram por isso. E a Betina, quando eu falo a Betina, não é você e sim a Betina que todos nós vimos nos anúncios, você que foi talvez o caso que eu, como comunicador, caso de cancelamento mais rápido, mais violento, mais midiático, foi para TV em 48 horas. Como é que aconteceu isso? Você consegue explicar como é que aconteceu isso? Foi planejado? Foi planejado? Não, eu já tinha gravado 10 mil anúncios antes daquele. Aquele foi só mais um. Contar assim mais ou menos como foi o meu processo interno? Como é que você se sentiu? Como é que... Você pensou em desistir, em parar de aparecer na frente da câmera? Seus familiares ficaram assustados? Como é que foi esse processo? Os 2 primeiros dias, tipo, o anúncio foi ao ar numa terça-feira. Aí tem aquele tempo pro anúncio engatar, né? E de fato ele começar a rodar também com engajamento, não só com o dinheiro que a gente coloca. As pessoas acham que a gente colocou uma baita grana naquele anúncio, mas não, foram as próprias pessoas que fizeram ele rodar pra caramba. Então, 2 dias ali, quinta-feira, na quinta-feira à noite começou e foi bem aquilo que vocês comentaram. Um Instagram a dinâmica comentando e difamando. E aí na sexta-feira eu acordei com a minha história em todas as capas de jornais e revistas. E essa sexta-feira foi um dia assim meio tipo de choque. Eu não sei te dizer o que eu senti assim. Eu fiquei bem assim, sentimento neutro. Eu não sei falar
o que É um que eu choque senti. inercial, né? Você só vê acontecendo, É. você vai vendo acontecendo, você vai vendo. Você não consegue ter muita dimensão. Hoje em dia, você consegue fazer um zoom out e entender muito melhor a situação, olhar os períodos, o que eu aprendi em cada período, mas no momento é uma coisa louca. Inclusive, na sexta-feira, meus pais nem sabiam. Eu moro aqui em São Paulo, meus pais moram lá no Sul, a gente é aquela coisa. Você fala um bom dia, boa noite todo dia, mas você não conversa. Enfim, no sábado eu acordei com um tio meu, num grupo de família, me xingando. Olha o cancelamento familiar que nós falamos. Aí que o negócio pegou pra mim. Sábado e domingo foram os piores dias. Foram os dias assim que minha família começou a ser exposta. Porque aí sai a notícia na sexta-feira. No sábado e no domingo os canais começam a vasculhar a vida pra noticiar algo a mais, né? A notícia já foi. Aí começa a entrar, enraizar o que eles encontram para fazer a chamada diferente, né? A novidade a respeito da menina que aconteceu isso ontem. E aí, em relação a esse tio, assim, dane-se, mas começou a me incomodar quando, de fato, começaram a vasculhar a história do meu núcleo familiar, né? Do meu pai e da minha mãe. E aí, você viveu mais do que um cancelamento. Quando você chegou nessa última fase, que é a fase do assassinato de reputação, as pessoas começam a vasculhar se teu pai deve imposto de renda. Os caras querem destruir você. Ícaro, e é muito engraçado, porque assim, aí eu comecei a ficar preocupada com essa coisa dos meus pais. Meu pai me ligou e foi uma conversa assim que eu nunca vou esquecer na vida. A primeira frase que meu pai falou foi assim: você pode cometer qualquer erro, mas você nunca pode trair sua alma. Cara, ele falou isso pra mim, pronto, acabou. Foi depois de 72 horas, foi o momento que eu consegui dormir. Porque, assim, estava sendo completamente tirada de contexto, mentiras estavam sendo criadas, do tipo assim, cara, o meu pai foi pintado como o bilionário sheik lá enfim. E quem vê os stories com a sua família vê uma dinâmica completamente diferente. Uma dinâmica de família junta, unida, simples, que faz brincadeira, completamente. Eu, quando vi o seu pai, era tipo, ela é filha de um grande industrial. Eu falo, ela tem cara mesmo de ser filha de um grande industrial. Você vê como a gente vai deformando a visão mesmo. Então, e sabe o que é engraçado? Saiu lá a notícia, né? Que o meu pai tinha 3 empresas. Gente, a empresa de Timbó, que todo mundo fala, da minha família, meu pai não tem nem 10%. A empresa tá sem dar lucro há não sei quantos anos, sabe? Tipo assim, mentira. Então você chegou... A outra família é a holding familiar, em que a gente fez lá as coisas para fazer a sucessão, mas assim, não é uma empresa que tem alguma atividade que dá dinheiro. E a outra é a consultoria que meu pai presta, que é a atividade principal dele. Então, assim, como as coisas são loucas. E aí, vamos mais fundo, porque a gente está falando aqui de uma coisa que é verídica. Meu pai tinha 3 CNPJs, e aí criaram ali o contexto. Vamos para uma coisa pior que aconteceu comigo, que foi grandes veículos colocarem, entre aspas, coisas que eu nunca falei na minha vida. Vocês têm noção do que é entrar numa sala para receber um jornalista, bater um puta papo? Eu saí das primeiras entrevistas, cara, arrasei. Gente, defendi meu ponto, vão me conhecer, vão entender minha visão, meu ponto de vista. Minha missão de vida mudou tudo a partir de agora. Aí, a manchete é, tipo, entre aspas, coisas que eu nunca falei na minha vida. Você tem noção? Isso é muito grave. Então, assim, voltando, né, à história. Sábado e domingo foram dias muito chocantes. Aí eu tive essa conversa com meu pai. E aí, o que eu pensei, né? Cara, aconteça o que acontecer. Isso aqui já foi longe demais. Eu não sei onde mais pode chegar. Mas eu só tenho uma coisa para fazer. Me provar no tempo, né? A verdade é filha do tempo. Então, daqui para frente, eu vou ter que mostrar não só que essa historinha que eu contei do meu patrimônio é verdade, mas qual a missão que eu tenho, qual que é o meu trabalho, por que eu gravei esse vídeo, qual que é a minha intenção com você. E aí foi o que eu... Já faz 1 ano e meio que isso aconteceu, né? Foi em março do ano passado, a Bex está subindo na mesa para pegar a carne. E aí... Isso foi em março do ano passado, e aí, assim, isso...
Inclusive, o segundo semestre... Vazou um pouco aí. O segundo semestre do ano passado, assim, eu fiquei doente mais de 3 vezes por mês, porque eu tava trabalhando que nem uma louca. E foi quando eu criei a Sua Jornada Milionária, que é meu curso para iniciantes, que hoje já tem mais de 20 mil alunos. Então, assim, agora eu tô começando a colher os frutos daquilo que eu me propus quando tudo aconteceu, que é me provar e entregar algo de fato bom para aquelas pessoas que naquele momento me deram um voto de confiança e acreditarem em mim. E assim, também tem muita gente que chega hoje e fala, não acreditei, cheguei aqui e agora vejo que realmente eu estava errado, de discordar, enfim. Eu acho que um grande antídoto para tudo isso que você viveu foi quando você colocou esse teu produto por um preço. Você sabe que eu gosto de produto de preço barato, né? O novo mercado é 79 pau. Quando você botou seu... Era o que? Era 50 reais? Era o quê? Quanto que era? É 5 por mês, por 12 meses, porque ele tem um acompanhamento de uma série de empíricos por 12 meses, ou R$57 à vista, né? E aí, agora, qual é o motivo, entendeu? Então, assim, eu acho que esse foi um grande antídoto. Eu tenho 4 perguntas que você pode responder rapidamente. Parece muita coisa, mas não é. Primeiro, você chegou a pensar em desistir ou não aparecer? Segundo, você falou que chegou a ficar em... Calma, senão eu vou esquecer. Tá. Chegou a pensar em desistir? Eu acho que não. Não. Segunda Sabe pergunta. por quê também? Posso falar um negócio? Ao contrário de você, o meu... Assim, o que me dá dinheiro não é estar aqui no Instagram. Tipo, eu falar isso até, mas as pessoas não vão acreditar e tudo bem com isso. Mas, ao contrário também do que as meninas antes falaram, nossa, a Beck está causando aqui. Eu vou falar só porque tem 19 mil pessoas aqui, mas ninguém vai saber. Ela é sócia da Empíricos, né, gente? Então o Instagram é só um perfume aqui. Então, não, nem é por isso. Mas assim, o Instagram, eu juro que eu me dou muito mais. É muito mais. Ai, eu não queria falar isso. Você gosta disso daqui? Você gosta disso daqui? As pessoas não vão acreditar. Não, não é nem isso. Eu acho que o Instagram é muito mais a minha parte altruísta do que por dinheiro. Porque o que me dá dinheiro não é isso aqui. Então, eu gosto. E eu tenho a liberdade, portanto, por não ser a minha principal fonte de receita, eu tenho a liberdade de quando eu não tô afim, sair. E você fica até... Você tem o tempo que você posta bem pouco, né? Às vezes eu não posto. Ou agora, feriado, fui viajar com meus amigos, desliguei, coloquei o celular no modo avião e só liguei de novo na segunda-feira. Então, assim, eu me permito viver esses momentos diferentes por não ser a minha principal fonte de receita. Aí vem a segunda pergunta. As pessoas ainda te reconhecem como a Betina do vídeo? Você entra no Uber, você tá na rua, as pessoas reconhecem a Betina do vídeo ou é a Betina? Primeiro que meu Uber não é Betina, né? Meu nome é Bruna. Ah. Justamente para não acontecer isso. Acontece, Ícaro, acontece. Não muito que nem no começo, né? Mas acontece. Eu acho que eu mudei todo mundo que, assim, depois, às vezes, acontece muito de eu estar conversando com a pessoa e aí ela... é você. Aí a pessoa fala, nossa, você mudou muito, você emagreceu, você tá mais morena, enfim. Eu acho que assim... Nossa, Bex, calma. Eu acho que assim, quando as pessoas... Nossa, até esqueci o que eu ia falar. Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas, ficaram sabendo da minha história, mas meio que já esqueceu, sabe? Então, quando acontece de vir a cabeça, tipo, nossa, ela é a Betina, a maioria das pessoas sabe. Então, eu tô num grupo em que tal pessoa fala, meu, ela é a Betina, você não reconheceu? Quase que 100% das pessoas vai falar assim, é a Betina. Mas reconhecer, mais ou menos. Terceira pergunta. Qual foi o maior aprendizado nesse processo todo, nessa via crucis mesmo, né? Acho que o maior aprendizado é uma coisa que eu falei desde o início, mas que talvez eu só tenha incorporado de fato e eu só acredito de fato agora, que é o mundo é dos fazedores. Então, assim,
na maioria das vezes, quem tá falando de mim não fez metade do que eu fiz. E falando isso com toda a humildade do mundo. Tem pessoas que estão no começo e vão realizar muitas coisas, e tem pessoas que nunca vão realizar nada. E elas são... acho que a gente tem os fazedores e a gente tem os destruidores, né? Então, acredito que o maior aprendizado é, de fato, ter vivenciado que, se eu fizer acontecer, e se eu fizer todos os dias, tentar, errar, isso no longo prazo vai me trazer sucesso, vai me deixar feliz, vai contribuir para o meu propósito. Então, essa eu acho que é a frase da minha vida, assim, o mundo é dos fazedores. Quando você passou por esse processo todo e aí, enfim, ele acabou e você se sentiu mais tranquilo, você tem medo, ou teve medo, ou pensou, putz, será que acontece de novo? Ou você pensou que nunca mais vão me esquecer? Isso vai ficar para sempre me manchando e lembrando? Ou não, ou botou uma pedra, seguiu, esqueceu e acabou? Isso ainda te incomoda? Não, mas eu acho que também por ter reconhecido um erro de comunicação, eu não acho que o que eu fiz e o que eu falei foi 100% correto. Eu acho que poderia ter sido falado de forma diferente, apesar de também achar que foi tirado de contexto, que tiveram certas injustiças, eu reconheço o erro de comunicação. Acabei de receber aqui mensagem da minha dentista, que inclusive é sua aluna. Manda um abraço para ela. Apesar de reconhecer Nossa, Ícaro, eu tô com problema de memória. O que você perguntou mesmo? Se eu já pensei em desistir. O que eu perguntei é como é que você conseguiu perder tanto peso tomando vinho todo dia? Os meus problemas de memória, né? Os remédios que eu tô tomando. Como eu reconheço que tiveram erros, eu mudei a minha comunicação. Também, depois disso, eu me tornei sócia da Empíricos. Quando você se torna sócio de uma instituição, você está falando em nome de todos, você não está mais simplesmente sozinho na internet. Então, hoje, qualquer coisa que eu posto, eu penso mais algumas vezes. Então, eu acredito que isso contribua para eu sentir que talvez a chance de acontecer... Primeiro que assim, a chance de acontecer da forma como aconteceu é nula, porque a gente está falando de um evento super extremo. Mas eu acho que com a mudança da minha postura, com o meu amadurecimento, com a mudança na minha comunicação, eu não tenho medo e eu acho que não vai acontecer nada sequer parecido. Eu já te usei como exemplo em algumas aulas, e em um dos exemplos que eu usei foi como me impressionou como você era nova e tinha passado por tudo aquilo, né? Por causa da Empíricos, depois sociedade, depois trabalha nisso. Quando eu falei, você é muito polivalente, você aparece bem em vídeo, você fala bem, lê bem template, faz copywriting, faz as cartas de vendas todas, os roteiros todos, e tão nova. As meninas que se espelham na Betina, ou em tudo isso que a Betina fez tão cedo, e que tem medo, às vezes, de aparecer e serem canceladas e botarem a imagem, que conselho você daria para elas? Cara, é basicamente a minha segunda resposta, né? Que só vai ser criticado, só vai ser cancelado quem se expõe, quem faz alguma coisa de fato. Então, eu admiro muito mais uma pessoa que faz algo, que erra, que é criticado, que tem pessoas que sempre vão discordar daquela pessoa, do que a pessoa que fica no sofá sem fazer nada, esperando a vida acontecer. Então, o meu conselho é, faça, comece, pega o celular, grava, descobre qual que é o teu propósito. E o mais importante, eu sempre falo disso, né? Você até tocou no ponto de eu fazer anúncio, escrever e-mail, escrever carta de vendas, gravar a carta de vendas, ser o produto, ser a ponta final, ter o meu curso. E eu acho que eu não faria isso bem em nenhum outro nicho. Até inclusive o meu chefe, o Beto, ele tem um curso de copy. E eu não presto para ensinar copy, apesar de ter resultados muito bons como copywriter. Por quê? Porque o meu propósito não é copyright. Meu propósito é educação financeira. Então, eu enxergo muito assim, eu só tenho um sucesso mínimo com tudo que eu faço porque está muito colado no meu propósito. E eu acredito muito em cada frase que eu falo, mesmo que eu estiver errada.
E assim, já aceitei que em vários momentos da vida eu vou estar errada, porque eu tô aqui todo dia falando alguma coisa. Cara, É o que eu falei, falando produz alguma 80 coisa, stories por dia, todo dia, alguns serão toda hora errados. você vai errar, e só erra quem faz. Então, assim, primeiro conselho, faça. E segundo conselho, faça com propósito. Que assim, eu acho que esse é o grande motivo de tudo que deu certo na minha vida. Quando E você depois, divide... quando acontecer, vai ter gente que vai falar que foi sorte. E, cara, tudo bem. Quem olha de fora foi sorte. Mas sorte não é ficar, repito, sentado ali no sofá. Sorte é todo dia acordar, se expor, se expor, se expor, errar, errar, errar e aumentar a sua probabilidade de ser acometido pela sorte. Então, faça, aceite que você vai errar, que você vai ser criticado. Sucesso está atrelado a isso e tem um grande propósito, um propósito nobre atrelado à sua atividade que você decidir exercer por aqui. Uma coisa muito interessante quando você dividiu as pessoas em fazedores e aqueles que são os destruidores, né? É engraçado porque independentemente do nicho que você trabalha, se você é do mercado financeiro, se você é de marketing, se é médico, nutricionista, os fazedores entendem imediatamente um erro de outros fazedores. Quando eu vejo alguém que soltou um tweet ou um story meio nada a ver, primeira coisa que eu penso é, puta, esse cara deve estar cansado. Nossa, esse cara já fez 50 desses. Caramba, esse cara tá 4 dias em lançamento. Meu Deus, esse cara tá no último dia de um carrinho. Caramba, esse cara teve um problema. Os fazedores tendem, quando houve aquela polêmica do Primo Rico, quando tem aquelas polêmicas da Lara, a primeira coisa que você pensa é, nossa, mas a mídia, ela também, eles estão atrás do bait, né? E é engraçado, o destruidor, ele nunca vai te dar 1 milímetro, 1 segundo, 1 milésimo de ouvidos. Ele te condena imediatamente. É uma característica do cara que não faz nada é condenar todo mundo. Eu não preciso saber que o tio que falou mal de você não é um cara com sucesso como você tem, porque é característica do cara que não construiu sentenciar todo mundo. E eu acho que isso é bem interessante. Isso tem até a ver com o nível de felicidade, satisfação que um fazedor tem na vida, né? Assim, eu não acho que você nasce sendo um fazedor ou um destruidor. Eu acho que talvez na vida, eu quando era adolescente, talvez eu tenha sido uma destruidora, simplesmente porque eu não tinha propósito, eu não fazia nada da minha vida, eu não tinha conquistado nada, e aí eu tinha tempo de sobra. Hoje em dia, cara, assim, eu não consigo lembrar a última vez que eu fui em algum perfil comentar, mesmo que de forma respeitosa, discordando da pessoa. Assim. Você já fez um story sobre isso e eu vi. Eu não lembro a última vez que eu fui falar mal de alguém. Eu acho uma coisa tão bizarra. Você Cara, ir lá no perfil de alguém. Para usufruir, para que eu vou pegar meu tempo e fazer isso? Eu não ganho nada com isso. Eu não tenho vontade. Eu acho que isso é o mais interessante. Eu não tenho vontade de criticar, eu não tenho vontade de diminuir. Não, eu tenho vontade de aplaudir. Eu acho que eu só cheguei nesse ponto porque eu estou feliz comigo mesma. Então, juro pra você, eu acabei de falar que eu tava discutindo com as pessoas lá nos meus comentários. Mas juro pra você, assim, a maioria das vezes, quando chega um comentário pra mim, eu sinto dó da pessoa. Ontem eu fiz uma live beneficente que quem doasse a partir de R$30 para uma instituição de educação que está financiando a internet agora para as pessoas que estão sem estudar na pandemia, iam ganhar de presente jornada. Tem que arrecadou R$20 mil, quase 12 mil, a Empíricos dobrou, enfim, um pouquinho mais de R$20 mil. E hoje eu recebi uma mensagem de uma mulher. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que mais te atacam são mulheres. Absoluta. De uma mulher falando assim, nossa, você já tem mais de 20 mil alunos na sua jornada milionária, agora deu, né? E por quê? Porque eu fiz um post falando que a gente arrecadou R$20 mil e que temos 20 mil alunos na sua jornada milionária. Ou seja, ela viu o post da live beneficente. E aí ela comentou, você já tem 20 mil alunos na sua jornada milionária e continua com esse excesso de anúncios no YouTube? Quanta ganância! Em quantos níveis isso está errado? Minha filha, ganância, acabei de trocar R$20 mil de receita
para doar para um projeto beneficente. Outra coisa, queridos, quem ainda não entendeu que você só está assistindo seu videozinho no YouTube porque tem empresas financiando com esses anúncios. Então, assim, quanto mais aparece empírico para você, isso significa que mais empírico está financiando o seu videozinho e fazendo com que o YouTube exista. Então, e que, inclusive, esses programas de apoio aos produtores de conteúdo do YouTube, incentivos a YouTubers, programas de formação, as escolas do YouTube gratuitas, online, os espaços de criadores, tudo isso é financiado por patrocinador. tcharam! As pessoas esquecem isso, né? As pessoas acham que as coisas são de graça. E tem outro ponto também, né? As pessoas falam, ai, quanta ganância. Teve até uma deputada, uma política que pegou um faturamento trimestral ou semestral da Apple e falou, imagine se tudo isso fosse dividido para os pobres e não sei o quê. Essas pessoas, elas acham que as empresas enriquecem roubando e não oferecendo algo que o consumidor avalia como mais valioso do que o dinheiro que elas estão pedindo. As pessoas falam, ai, o iPhone, você está comprando, cara. E principalmente falando das empresas mais lucrativas do mundo, né, as empresas de tecnologia, cara, o que elas contribuíram para a humanidade é exponencial, é muito maior do que o lucro que elas têm. Então, assim, acho que é ignorância mesmo. Imagina só, vou citar, a gente deve pensar em Instagram, Facebook, vamos pensar da forma mais simples possível, a quantidade de micronegócios que rodam no Brasil, na China, na Índia pelo WhatsApp. O WhatsApp, ele eliminou o rádio, eliminou o telefone, eliminou o scanner, Você toca o seu negócio, um pequeno negócio só pelo WhatsApp, que é dado de graça, nem anúncio roda lá. As pessoas não são capazes sequer de dimensionar a riqueza. Por exemplo, eu fui subir meus anúncios, eu peguei tudo no meu celular, joguei no Drive, o editor de vídeo já pegou, eu falei, meu Deus, quanto vale uma empresa dessa? Olha a quantidade de problemas resolvidos sem nada ser cobrado. As pessoas, elas têm essa dificuldade mesmo. Aí caridade, ganância, ela espera que você estacione, mas ela não espera que a humanidade estacione. Ela quer o celular atualizado, ela quer o telefone, a televisão nova, ela quer a internet mais rápida. Onde é que essas coisas existiriam sem a ganância dela? Não, e outra, né? Exatamente. As pessoas também não têm o comparativo do quanto o mundo está mais rico hoje em dia. As pessoas ficam focando na desigualdade, mas elas não têm noção de que uma pessoa considerada rica 100 anos atrás tinha problemas que hoje um pobre não tem. Não tinha acesso a paracetamol. Está muito mais rico. Exatamente. Então, assim, acho que é ler e exercer e exercitar o passo para o próximo. Betina, muito obrigado. Eu sei que você está olhando a Bex, eu sei que você está com Bob Liz no cabelo, eu sei que você tem vídeo amanhã. Foi um prazer falar com você pela primeira vez em vídeo, com tanta gente, acho que o pessoal gostou, foi um dos casos mais emblemáticos. Eu não sabia a história mais profundamente, perceber que até chegou a questões familiares. Eu acho que o cancelamento familiar, ele ainda é pouco abordado, porque é meio que um tabu, mas a maioria dos influenciadores foram cancelados familiarmente. Talvez um dia o ambiente esteja maduro para falar sobre isso. Foi um prazer receber você. Muito obrigado. Aqui, só para um complemento, eu falo pouco, né? O meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, meu irmão, assim, não tenho nem como explicar o quanto foi importante, o que eles sempre me apoiaram. E, inclusive, uma pessoa muito especial que também está assistindo sua live também veio me avisar que você tinha me chamado, que não é família de sangue, mas é família agregada. Foi uma das pessoas que mais me apoiou. Então, Lívia, assim, você tem todo o meu amor, toda a minha gratidão. Você também foi muito importante nesse momento que eu vivi. Só para registrar aqui. Olha outra característica. Eu comecei essa live agradecendo a Lara. Aí veio a Carol, eu agradeci a ela. Você tá aqui, você agradeceu a Lívia. Esse estar grato com as pessoas é outra característica também de quem tá fazendo as coisas. É engraçado e como é difícil ver isso nessas outras pessoas. Eles nunca estão gratos, eles estão sempre defendendo o pouco que eles têm. Eles estão sempre, os outros são todos concorrentes, os outros são todos ruins, os outros são todos... É uma característica dessa turma. Mas é isso aí, eles vão continuar cancelando, a gente vai continuar crescendo. Betina, obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. Quando quiser bater um papo por mais tempo, estou disponível. Vai ser um prazer. Bom descanso. Adorei. Beijo. Tchau.